Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária do sábado, dia 13 de julho de 2024. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 2, lição de amanhã, o livro de Ruth. A nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em Efésios 2, de 11 a 16. E para ela o título dado foi Boaz e Ruth, o prenúncio da derrubada da parede de separação. Está escrito assim na palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém. Meus amados irmãos, para a nossa preparação na aula de amanhã, a meditação de hoje trata desse assunto, como Boaz e Ruth, o prenúncio da derrubada da parede da separação, ou de separação. Vamos entender um pouquinho. É importante saber que aqui o livro de Efésios conta a história da igreja, né? Conta a história da igreja, como que a igreja surgiu. Em especial ali os capítulos 1, 2 e 3. Né? E os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios mostram um pouco sobre a vida cristã na prática. Né? Então, digamos que 1, 2 e 3 de Efésios são a teoria e 4, 5 e 6 são a prática. Né? Então, na parte teórica, ou na parte histórica, Paulo traça aí um panorama e nisso conta como surgiu a igreja. Foi o que a gente leu aqui agora, né? Uma parte da história da igreja. Que basicamente é o quê? Havia dois grupos de povos na Bíblia. Ou melhor, a Bíblia mostra dois povos, inicialmente. Que é como Deus enxerga a humanidade. De um lado nós temos os judeus, o povo de Israel, que atualmente são os judeus, apenas judeus. E de outro são aos não-judeus, né? Os não-judeus, mais conhecidos como gentios, né? Gentios, com O. Então há os judeus e os não-judeus que são gentios, ou as gentes, os gentios de gente, que talvez para o judeu ortodoxo seja mais gentalha do que gente. Né? Então, aos judeus, que são aqueles que entendem que tem as promessas de Deus, que tem os mandamentos, que tem a lei de Deus, que tem a palavra de Deus, e aqueles que não têm, que são a gentalha na perspectiva do judeu. Né? Então, desses dois povos que eram irreconciliáveis,
a partir deles, pela morte de Cristo na cruz, Deus formou o terceiro povo, que é a igreja, que são os três povos na Bíblia. Então nós temos ou os judeus, ou os gentios, ou a igreja. Acontece que judeu não se relacionava pacificamente com os gentios, né? No próprio templo, seja o de Salomão, seja o reconstruído na época de Ageu e restaurado por Herodes, né? Não havia liberdade para o gentil ir lá fazer a mesma coisa que os judeus podiam fazer. Não havia espaço, havia placa com pena capital para quem fosse gentil não ultrapassar certo limite que era dado para frequentar certas áreas do templo. Ou seja, havia de fato uma parede da separação, uma parede que, portanto, segregava judeus, ou dividia judeus de um lado e gentios de outro. Acontece que quando Jesus vem em carne, ele encarna, né? Não é reencarna, não existe. Ele encarna, quer dizer, se torna carne, né? E aí, depois, cumpre seu ministério, morre e ressuscita. Ele quebra ele destrói essa parede e todo aquele que crê em Cristo passa a ser igreja. Que é o que Jesus veio fazer, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tanto os judeus que crescem e os gentios que crescem em Cristo, como aconteceu de fato, por exemplo, Pedro era judeu e Lucas era gentio, e ambos creram. Então agora eles são igreja. Jesus derrubou essa parede. Então não há mais nem judeu nem gentio. Há igreja. Quem crê em Cristo é igreja. E portanto, quando Jesus voltar, será arrebatado e casará com o noivo. A noiva se casará com o noivo. A igreja com Cristo. Então essa divisão que existia até Cristo, né, aconteceu pela maior parte do período do Antigo Testamento, né, pela maior parte, em especial ali com a construção do Templo de Salomão, né, e perdurou até Cristo, uma grande divisão. Então essa divisão é prenunciada pela história, ou melhor, a destruição dessa divisão, ou desfazimento dessa divisão entre judeus e gentios, né, é prenunciada pela história de Ruth e Boaz, né, pela história de Ruth e Boaz. Já que Ruth era, na visão do judeu, gentia, que era moabita, e Boaz era judeu. Ainda não era judeu porque esse nome judeu vai ser só mais tarde entendido. Não era israelita. Era israelita. Então havia lá Boaz representando Israel e Ruth representando não Israel, ou as gentes, os gentios. E eles se casam, nós sabemos, vamos ver no livro de Ruth, né? Um pouquinho mais, mas eles se casam e a partir dessa união é que vai chegar a Davi, que vai chegar a Cristo, o filho de Davi, o descendente de Davi, né? E damos graças a Deus por isso, porque Deus, toda a terra é de Deus, né? Toda a terra é do Senhor. Deus não é Deus apenas de Israel, toda a terra pertence ao Senhor. É isso o que nós vemos, por exemplo, no livro dos Salmos. Eu cito aqui, em especial, leamos aqui
para evitar algum erro, né? Mas o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, Deus, não é só Israel que é de Deus. Toda a terra é do Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Ele é o dono de tudo, né? E o livro de Ruth, contando a história da união entre Ruth e Boaz, e a partir dali a descendência de Davi, né? Em especial a descendência de Davi, nós vemos o domínio de Deus, a soberania de Deus. E de novo Deus velando por sua palavra. Por isso, meus amados irmãos, continuemos servindo ao Senhor, continuemos na presença de Deus, porque o Senhor formou a igreja desfazendo a parede de separação entre judeus e gentios e formando a sua igreja, formando o conjunto dos chamados para fora do mundo, o conjunto de salvos de todas as épocas e de todos os lugares. Continuemos firmes na presença de Deus, servindo ao Senhor com alegria e levando nossos alunos a fazer o mesmo, para que, quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós estejamos para sempre com o Senhor. Amém.